O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Pois todo que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciemos hoje também a nossa reflexão do profeta Miqueias. Ele começa na exortação: apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho da tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Canaã e Galaad, como nos velhos tempos. Portanto, é uma exortação a resgatar os tempos bons da prosperidade. A prosperidade, ele não vem de graça. A prosperidade é um processo de honestidade das pessoas, de responsabilidade das pessoas, de laboriosidade das pessoas, de poupar os recursos que a natureza nos dá, de fazer os nossos planos para o futuro. A prosperidade vem a partir disso. E tudo isso se refere a uma fé em Deus, porque é Deus que nos dá os frutos da terra. É Deus que nos concede a prosperidade justamente pelo respeito de todos os princípios da prosperidade. A prosperidade é um dom de Deus e uma corresponsabilidade nossa. Por isso que o profeta lembra: apacenta o meu povo com o cajado da autoridade. Porque tendo autoridade é o que é? É aquele complexo de atenções recíprocas coordenada por uma pessoa para que as coisas funcionem. Quando tem uma autoridade boa, as coisas caminham bem. Quando cada um quer ser autoridade ou contesta e não quer se relacionar com a autoridade, com certeza todo o reino dividido em si mesmo cai em ruína. E como foi nos dias em que fizeste sair do Egito, faz-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esquece o pecado daquele que são o resto de tua propriedade? Então aqui mostra o papel de Deus. O papel de Deus qual é? Aquele que apaga as iniquidades e esquece o pecado. Porque Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é relacionamento. Deus não é o juiz que condena aleatoriamente, se vingando. Deus não é isso. As divindades anteriores tinham este conceito. Os homens atribuíam este conceito. Mas Deus não é assim. Ele diz assim: voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades, lançará no fundo do mar todos os nossos pecados. Este é o papel de Deus. Nós podemos errar quando queremos, porém Deus sempre usará misericórdia para todos nós. E a misericórdia deve se transformar em sabedoria, porque os erros devem sempre ensinar a viver melhor. Os erros são experiências a partir do negativo de atenções a serem prestadas no futuro para não repetir os mesmos erros, não repetir os mesmos pecados. Portanto, vejamos como a misericórdia de Deus e a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, nos acompanham no caminho da vida. Exatamente porque não se faz tesouro dos pecados, que acontece a repetição dos erros.
e a perversidade dos homens continuam por quê? Porque a pessoa não faz tesouro dos seus próprios erros e continua nos seus interesses, continua nas suas maldades. Deus é bom, porém, Ele pede que nós sejamos misericordiosos como Ele é e que sejamos, sobretudo, pessoas sábias, porque é pela sabedoria que nós fazemos tesouro da vida. Portanto, veja que o tema da prosperidade passa por alguns processos que dizíamos no começo, mas também se acrescenta como o papel de Deus na nossa vida, como o nosso papel nas nossas relações, e nas nossas relações devemos ter o espírito que Jesus nos falou no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, alguém fala, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te esperando. E Jesus dá uma resposta, parece até sem educação, mas se nós observamos, é uma resposta profunda. Porque que relações se estabelecem se não tem a lei de Deus no coração das pessoas? Quantas famílias que pai, mães, irmãos se detestam, se odeiam e vivem só intenções? Portanto, o sangue não é garantia de fraternidade. A garantia de fraternidade é exatamente a resposta que Jesus deu. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Qualquer um que faça a vontade do Pai, este é para mim irmão, irmã e mãe. A fraternidade existe porque exatamente nós fazemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é de tratar os outros de maneira nobre. Se as pessoas se tratam de maneira nobre, cria fraternidade num instantinho só. Se as pessoas se tratam de maneira bondosa, aí você sente que as pessoas são mãe e pai para você, e você pode ser mãe e pai para os outros. Tudo isso vem de Deus. Nós somos pessoas que sabemos entender que respeitar a lei de Deus é a ocasião ótima para ter uma sociedade boa. Uma sociedade será boa quando teremos as leis de Deus que regulam a vida humana. Portanto, quando uma pessoa diz, podemos viver também sem Deus, tira a consequência, vê se é verdade. Que você possa passar o dia a fazer as suas coisas sem Deus, pode. Olha como é que é feita a relação sem Deus. Portanto, a fé, a lei de Deus, fazer a vontade de Deus, é sinal de fraternidade, é sinal de relações paterna, materna entre as pessoas, porque pai e mãe pensam nos outros, portanto, cada um pensando no outro e vivendo de maneira fraterna, transformará esta vida exatamente naquele projeto inicial de Deus, o mundo como um paraíso terrestre. Porque Deus caminhava com Adão e Eva no paraíso terrestre. Deus está no meio de nós. Quando Deus está no meio de nós de forma real, aí o paraíso terrestre se renova.